Você em algum dia estava jogando e do nada pensou, como isso daqui funciona? Como um celular tão pequenininho consegue rodar uns jogos complexos, mandar mensagem, tocar música e muito mais? Ou talvez você estava pensando, nossa, eu queria tanto fazer um jogo daquele jeito e os personagens fariam tal coisa. E você pensou, como que eu faria isso virar realidade? Nesse vídeo a gente vai mergulhar a fundo na história da programação e entender um pouquinho o que ela é, de onde ela veio e como você mesmo pode criar o seu programa, o seu joguinho do zero. Então, para começar, vamos entender o que é programar. De forma simples, programar é como escrever uma receita. Você dá as instruções, o passo a passo e o computador segue à risca, sem tirar nem pôr. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, se a gente vai escrever um programa para fazer um joguinho, como que o computador vai entender esse programa? Será que eu posso escrever igual eu falo com o chat GPT? Eu quero que o meu personagem pule, eu quero que o meu personagem faça isso, quero que o meu personagem faça aquilo. E a resposta é não, porque ele segue um padrão. E a forma como a gente fala com o chat GPT é igual a forma que a gente fala com um ser humano. A gente varia, a gente tem várias palavras para a mesma coisa, vários jeitos de fazer a mesma coisa e várias formas de expressar a mesma coisa. Como o computador conseguiria entender que todas as formas que a gente está tentando dizer é para a mesma coisa. Então hoje a gente tem ferramentas como o ChatGPT que até parecem conversar com o computador por você, mas elas não são perfeitas. E mais, alguém teve que programar o ChatGPT sem a ajuda do ChatGPT. Ou seja, por trás dessas tecnologias ainda tem um código. Para chegar nesse nível, a gente ainda precisa usar as linguagens de programação. A gente precisa ir um pouco mais a fundo e usar uma linguagem que é padronizada, um conjunto de comandos específico, um conjunto de comandos limitados que o computador consiga entender. Então, vamos entender melhor o que é essa tal de linguagem de programação. Como a gente estava dizendo, uma linguagem de programação é uma forma de se comunicar com o computador. E não existe só uma linguagem de programação. Na verdade, existem várias, cada uma com um propósito diferente e com um nível de complexidade diferente. A gente costuma dividir as linguagens de programação por nível. Quanto mais próximo da linguagem humana, mais alto é o nível. Por exemplo, o Python é muito parecido com a forma que a gente fala, no caso em inglês. Quanto mais próxima da linguagem de máquina, que seriam os zeros e uns, mais baixo é o nível, como o Assembly, que é uma linguagem de programação super rudimentar. Cada uma dessas linguagens de programação tem a sua própria sintaxe, ou seja, suas regras de escrita. E assim como os idiomas, o português tem as suas palavras e a sua estrutura e o inglês tem outras. Da mesma forma, em programação, você precisa escrever as instruções no formato certo para que o computador consiga entender. Apesar disso, muitas linguagens compartilham comandos parecidos. Por exemplo, print, que é o imprimir, para mostrar algo na tela, é bem padronizado, então quase todas as linguagens de programação vai ter algo parecido. O if também, que seria o C, para tomar decisões, e assim por diante. Agora que você já sabe o que é programar e o que são as linguagens de programação, vamos voltar um pouco no tempo e entender como isso começou. Antes do seu computador rodar aqueles jogos incríveis, com gráficos complexos, seu Minecraft, seu Valorant, ele era de certo modo, e ainda é, uma máquina de calcular. Mas você pode estar se perguntando, nossa, tudo isso, uma máquina de calcular? Para que serviu uma máquina de calcular? Que coisa banal, que coisa sem sentido. Imagina só, você ter que calcular a trajetória de um foguete indo para a Lua e resolver equações super complexas, tudo isso na mão. Pois é, nem precisa imaginar tanto porque era exatamente o que acontecia. Durante os séculos 18 e 19, principalmente mulheres tinham essa função de calculadora humana e várias ficavam o dia todo fazendo contas, tabelas, projeções matemáticas e coisas do tipo. Era um trabalho essencial, mas extremamente repetitivo e cansativo. E o pior, a chance de erro humano era muito maior. Com o tempo surgiu a necessidade de automatizar isso. Foi aí que por volta de 1837, o matemático inglês Charles Babbage projetou a máquina analítica, considerado o primeiro modelo teórico de um computador programável. Só tinha um único pequeniníssimo
primeiríssimo problema. Ela era impossível de construir na época. Ela era tão complexa, tão avançada, que nunca saiu do papel. Ninguém conseguiu fazer ela de fato, apesar de esforços enormes para tentar transformar esse projeto em realidade. Mas não é porque ela não saiu do papel que ela não foi importante. Ela foi a primeira noção de um computador, de uma máquina que calculasse, de algo que desse para programar. E foi nessa época que surgiram algumas figuras super importantes, como a Ada Lovelace. Em 1843, usando os esboços de Babbage, ela escreveu os primeiros programas da história para essa máquina de Babbage, mesmo que ela não existisse. E foi por isso que a Ada hoje é reconhecida como uma das primeiras programadoras do mundo. Pulando algumas décadas por volta do século XX, os computadores finalmente começaram a se tornar realidade. Em 1940, com a construção das primeiras máquinas como o ENIAC, a programação começou a ser feita de maneira mais prática, mesmo que ainda não fosse nem um pouco simples. Esses primeiros computadores não tinham monitor, teclado ou mouse. Para programá-los, usávamos cartões perfurados, pedaços de papel com furos que representavam comandos binários, e o resultado era impresso direto em papel. E se você ficou curioso com essa história de programar usando papel, usando furos, usando ligado e desligado, eu e meu grupo também ficamos, e aí por isso a gente criou um site com um vídeo completo sobre o assunto, inclusive com um simulador que você pode tentar programar usando o sistema de cartão perfurado também. Dá uma olhadinha no link da descrição, que está junto com as referências utilizadas nesse vídeo, para saber um pouco mais sobre. Agora, voltando ao assunto, se você acha que programar com papel era uma história furada que não ia levar a lugar nenhum, você pode estar muito enganado, porque nessa época começaram a surgir as primeiras linguagens de programação, ainda bem baixo nível, bem parecidas com a linguagem de máquina, mas que já eram úteis e já facilitavam a comunicação com a máquina, como o Fortran em 1957 e o COBOL em 1959. Inclusive, o COBOL é usado até hoje, principalmente em sistemas de banco, porque é muito complexo mudar esse sistema, então ficou desde aquela época, e por ser muito robusto, por ser muito parecido com a linguagem de máquina, é muito rápido, é muito eficiente e é muito seguro também. Com o passar dos anos, essas linguagens de programação evoluíram e novos modelos surgiram, cada vez mais próximo da forma que falamos no dia a dia e com objetivos diferentes. É aí que a programação começa a ficar de fato parecida com o jeito que temos hoje. Então, como a gente pode começar a programar nos dias de hoje? Se em algum momento você já tentou começar a aprender programação, talvez tenha se deparado com um caminhão de informações. Java, Python, C++, C, C Sharp, HTML, Arduino, Scratch e mais um monte de coisas, de linguagens, de opções. E aí bate até aquela dúvida, por onde eu começo? Para que serve tudo isso? Pensando nisso, aqui vai um guia simples e direto para você iniciar no mundo da programação. O primeiro passo é definir um objetivo. Como eu estava dizendo, dependendo do que você deseja alcançar, algumas ferramentas vão ser mais úteis do que outras. Por exemplo, se você está mais interessado em entender como o computador pensa, como funciona uma linguagem de programação, é legal você começar com programas que valorizem isso da lógica de programação, e menos a sintaxe, as coisas específicas de uma linguagem em si. Para isso, ferramentas como Scratch, o Code.org e o Tinkercad são ótimas. Elas usam blocos visuais, então você não precisa digitar os códigos, só montar os blocos como se fossem peças de Lego. O Scratch e o Code focam numa lógica mais pura. Já o Tinkercad é bom para quem curte Arduino, robótica, eletrônica, e ele pode simular sensores, LEDs, motores, o próprio Arduino e muito mais, então ele pode te ajudar nessa área de eletrônica. Agora, se você gosta mais de jogos e gostaria de criar o seu, no Scratch já dá para criar joguinhos super simples em 2D, com personagens, fases, pontuação, efeitos sonoros, tudo arrastando bloquinhos. Lembrando que esses jogos serão sempre simples, então não espere que você vai criar o novo GTA 7 no Scratch, mas dá para começar. O Roblox também deixa você criar os seus jogos, dá para começar por lá também. Agora, se você quiser programar de verdade, escrever seus códigos, você pode começar com o Python. É uma linguagem super simples, super fácil de entender, mas que é muito poderosa. Ela é usada em jogos, sites, automações, inclusive na inteligência artificial.
Inclusive, a gente falou tanto do ChatGPT, ele é feito em Python. E o melhor de tudo isso é que tem muito conteúdo gratuito por aí. Eu aprendi usando o curso do Gustavo Guanabara, do curso em vídeo. O link eu vou deixar aqui na descrição. E é muito bom, dá para se divertir aprendendo. E dá para conhecer um pouquinho da lógica da programação usando código de verdade. O próximo passo, independente do seu objetivo, é ir se aprofundando aos poucos, sempre indo do mais básico até o mais avançado. Se você realmente gostar da coisa e quiser trabalhar com isso no futuro, você pode cursar ciências da computação ou engenharia da computação, que no caso é o que eu estou fazendo, ciência da computação na USP de São Carlos, e digo por experiência própria que vale muito a pena, tem muita oportunidade de trabalho, é um curso muito legal e vale muito a pena conhecer. Inclusive, esse vídeo faz parte do meu trabalho da disciplina de Introdução à Ciência da Computação 1. Por isso, é muito importante que você deixe seu feedback. Eu vou deixar um forms aqui na descrição para vocês darem a sua opinião e eu conseguir deixar isso no meu relatório do vídeo. É muito importante para o meu projeto. No final das contas, programar é como aprender uma nova forma de pensar. Parece complicado no começo, mas com a prática e a curiosidade você chega lá. E quem sabe você não vira o criador de um jogo ou um aplicativo super popular. Muito obrigado por terem assistido, não esqueça de deixar o seu feedback e até a próxima!